Olá, galerinha, tudo bem? Gente, vamos tentar gravar aquele videozinho que eu prometi, tá certo? Vai ser coisa bem rápida, porque eu sei que vocês não vão ter muito tempo, então eu vou tentar fazer um vídeo que não seja muito grande, tá? Só para tentar ajudar um pouquinho. Então vamos começar aqui, ó. Eita, já tá aqui, pronto. Simetria de reflexão. Professor, o primeiro assunto é o capítulo sobre simetria, não é? É o capítulo 15, isso. Então, ó, simetria de reflexão ou simetria axial. Então, na simetria de reflexão, também conhecida por simetria axial, pontos, objetos ou partes de objetos são a imagem espelhada um do outro em relação a uma reta. Essa retinha ela vai ser chamada de eixo de simetria. Aqui já estava marcadinho, mas tudo bem, não tem problema não. Então, professor, quem é o eixo de simetria? É essa reta que você vai acompanhar aqui, ó. Eu coloquei uma imagenzinha para a gente ver aqui. Então, a gente tem aqui essa imagem. Aí, professor, meu eixo de simetria, eu posso dizer que é esse eixo Y aqui? Pode sim. Se você quiser levar em consideração ele como eixo de simetria, a imagem simétrica deve aparecer aqui na frente, não é? Ó? Eixo de... Oh, meu pai, coisa horrível. Pronto, agora bugou aqui. Pera aí, gente, deixa eu tentar corrigir, tá? Pronto, acho que vai corrigir agora. Isso é muito chato, fica aparecendo esse balão, essa caixinha de diálogo aí. Pronto, eixo de simetria, deu certo. Então, se o eixo de simetria for o eixo Y, a sua imagem vai ser refletida desse lado, tá certo, turma? Professor, se o meu eixo de simetria fosse aqui no eixo X, aí a sua imagem seria refletida aqui abaixo. Tudo bem? Mas vamos lá, o eixo de simetria da gente, vamos levar em consideração que é o Y, aqui, porque aqui embaixo não dá para colocar a imagem não, tá? Então, se a gente refletir essa imagem, a distância de cada pontinho desses até o eixo vai ser mantida. Por exemplo, do A até o eixo tem 2 quadradinhos. Então, quando aparecer aqui, você vai ver que também tem 2. Do B até o eixo aqui, tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, isso também vai acontecer aqui desse lado. Quer ver? Ó, vamos ver aqui. Olha só. 1, 2, aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. A professora, então, é como se fosse a imagem refletida em um espelho. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Isso é a melhor maneira da gente pensar na simetria de reflexão. Tá joia? Vamos para a próxima. Simetria de rotação. Gente, o nome já dá até uma dica para a gente. Rotação. O que vai acontecer, professor? Bem, você vai rotacionar as imagens. Mas vamos ver isso aqui, ó. Simetria de rotação é aquela em que objetos ou partes deles giram em torno de um ponto ou de um eixo, denominados respectivamente de ponto central e eixo de rotação, sem serem alterados. Então, olha só essa figura aqui. É um pássarozinho, digamos que é um peru, né? Aí, professor, o senhor pode botar o senhor vai botar um pontinho aí, que vai chamar de pontinho central, é isso? É. Eu vou botar um pontinho aqui na pontinha dessa, digamos, a asa dele aqui, tá certo? Olha só. Esse pontinho aqui vai ser o seu ponto central. Ou, como você quiser, se você quiser chamar, o seu eixo de rotação, tá? Se você está falando que você é simetria de rotação, é porque você vai rotacionar essa figura, ou seja, você vai fazer ela rodar em torno desse pontinho. Vou colocar essa setinha. Essa setinha está indicando que eu vou girar nesse sentido aqui. Cadê? Sumiu. Pronto, vou girar nesse sentido. Professor, a rotação poderia ser no sentido contrário? Sem problema nenhum, gente. Tá? Isso é só um exemplo, mas não tem problema não. Então, ó, fiz a minha rotação. A figura saiu desse ponto e a gente é como se você tivesse pegado aqui no biquinho dessa figura e tivesse puxado aqui nesse sentido, ó, como a setinha está mostrando. Puxou nesse sentido, aí você soltou o biquinho aqui. Ela não sofreu uma rotação apenas, você não só fez mudar a posição aqui, só não fez girar essa figurinha com relação a esse ponto. Então isso aí, simetria de rotação. E uma auxílio técnico não é tão difícil mesmo não. Pois é, não é? O próximo, simetria de translação.
Agora, a translação, professor, como é que é isso? Vamos ver aqui. A translação já é um pouquinho diferente, porque aí ó, diz assim, simetria de translação é aquela que o objeto é movido, sem girá-lo ou refletido. Como assim, Marcelo? Bem, se você não pode girar, que é a simetria que a gente acabou de ver de rotação, nem refletir, que é de reflexão, você pode mover, ou seja, você pode tirar o objeto de um ponto e colocá-lo em outro ponto. Ah, professor, é isso? É. Olha só para cá. A gente tem aqui um losango, não é? Desenhado aqui nesse plano cartesiano, certo? Aí você diz, professor, o que eu deveria fazer para acontecer aqui a simetria de translação? Bem, você pode pegar esse losango que está aqui e pode movê-lo para qualquer lugar aqui desse plano, tá certo? Professor, poderia mover para baixo? Poderia. Poderia mover para cima? Poderia. Você pode mover para onde você quiser, gente. Eu vou fazer eita, desculpa, gaguejei demais. Eu vou movê-lo um pouco para a direita e um pouco para baixo. Para baixo, perdão. Desculpa, gente, estou com um pouquinho de soluço. Então, ó, ele sofreu foi movimentado, né? A gente movimentou ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos para o lado, não é? E vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4 quadradinhos para baixo, não é? Você vai contar a partir de um ponto para o ponto semelhante, digamos assim, tá? Então, C', B'. Aí você descobre. Ou você pode pegar um pontinho aqui no centro, e aqui no centro, e fazer a mesma contagem, que vai dar a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo? E para baixo, 1, 2, 3, 4, ó, vai dar a mesma coisa, tá certo? Bem, isso aqui é simplesinho, aí eu não vou perder muito tempo nisso não, tá bom? Certo, gente? Vamos lá. Eu coloquei uma questãozinha aqui do nosso livro, que diz assim, ó, considere a figura a seguir. Represente em uma folha de papel quadriculado e desenhe a figura simétrica, em relação ao eixo X, ao eixo Y e à origem. Então, essa daí é a nossa figura, tá certo? Se você, eu fiz aqui uma animaçãozinha, turminha, mas eu não vou desenhar mesmo não, tá? Pra gente ganhar tempo. Se você vai fazer, como é que eu vou dizer, a simetria aqui com relação ao eixo X, você ia pegar essa figurinha e iria refleti-la aqui abaixo. Então ficaria algo desse jeito, ó. Certo? Pode observar, ó. Professor, como é que eu vou descobrir? Ué, você vai contar os pontinhos. O pontinho D, 1, 2, 3 de distância. Pontinho aqui que chamou de D, 3 linhas. 1, 2, 3 quadradinhos de distância. E aí você vai marcando os pontinhos, certo? Pontinho C, professor, vamos lá, digamos. 1, 2, 3, 4, 5 de distância. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você ia marcando todos os pontinhos aqui. Depois que você marcasse, você só ia ligar. Normal, como está lá em cima. Professor, com relação ao eixo Y, como é que ficaria? Você iria pegar essa imagem, gente, iria refletir desse lado. Por exemplo, só para demonstrar aqui, ó. Esse ponto A tem 2 de distância para o eixo aqui, ó. Então eu iria pensar aqui 1, 2, mais ou menos aqui assim. Pronto. Oh, meu Jesus, esse negócio não para de encher o saco. Aí você vai aqui, ó. Ponto B, vamos ver, vou descer 1, 2, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui no 5. Aí eu vou fazer aqui no 5, menos 5 mais ou menos, pronto. E a partir disso eu vou marcando todos os pontinhos. Aqui o C para achar o C, ó. 1, 2, 3, 4 de distância para o B. Então, se está no menos 5 e parar no menos 9, seria algo aqui assim, ó. Como eu fiz a animaçãozinha, vai aparecer aqui, ó. Os pontinhos vão ficar mais ou menos onde eu marquei aí. Não está bem exatamente não, mas está tranquilo. Deu para vocês compreenderem, eu acredito, tá? Até porque aqui eu não tinha a divisãozinha, mas vamos nessa. Aí, Marcelo, é mesmo, ó. 2 de distância, 1, 2 de distância. Esse aqui, como eu disse, ó. Você desceu 2 aqui, não é? 1, 2 para achar o B aqui também, ó. 1, 2. E andou quantos para a direita nesse caso? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui você vai andar ao contrário. Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. Não vou desenhar isso não.
Tá? Até porque senão a aula fica muito grande. E o último que ele pede é com relação à origem. Então você ia ter que espelhar essa imagem com relação à origem. Você ia ter que fazer como se fosse a ideia era fazer assim, ó. Meu Jesus, que reta bonita. Era mais ou menos isso, ó. Você vai pegar uma retinha, uma régua, pode fazer isso aqui, ou pode contar do mesmo jeito, ó. Esse está no 7 e no 2 positivo. Então o pontinho A aqui, eu posso chamar de A duas linhas, digamos assim, estaria no menos 7, opa, e no menos 2. Aí o B, professor, está no ponto 5, 5. Então aqui ficaria no menos 5, mais ou menos aqui assim, ó. Tá? E você vai fazendo a mesma coisa. Com uma reguinha, né? Ajuda, meu pai. Eu desenho bem, né, gente? A ideia é basicamente essa. Eu vou deixar os pontinhos e vou marcar aqui, ó. Esse já ficou um pouquinho mais próximo do que eu deveria. Do que... Tá vendo? E aí você vai fazer a sua figurinha também. Basicamente é isso aí. Tá certo? A gente sempre vai contando na horizontal e na vertical e vai marcando os pontos. É só isso. Vamos lá. 2. Ana encontrou um livro antigo de matemática, um livro, e ao folheá-lo deparou-se com a figura seguinte. Tá aí, ó. Usando seus conhecimentos sobre números racionais, Ana descobriu a imagem do ponto N. O número corresponde ao ponto N, denominado N. Número correspondente, perdão. Professor, como é que eu vou descobrir qual é o ponto que está aqui, hein? Bem, a gente vai dividir, não é? Não é isso? A única informação que eu tenho aqui é que o ponto N, como é o nome da minha Ana, percebeu? Fica entre o menos 1 e o menos 2. Certo? E por sinal fica no meio do caminho, né, turma? Aí você pensa assim, professor, eu já sei. Vou pegar aqui o 3 meios, ó. 3 dividido por 2. 3 por 2 é 1. 1 vezes 2 dá 2. Para 3 falta 1. Não dá para dividir, põe o 0. 10 dividido por 2. Desculpa, turma. Dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Esse aqui é um número positivo, ó. Eu só não vou adiantar, tá, gente? Esse aqui é 1,5 positivo. Aí você diz, professor, não pode ser esse não. Porque o número que nós temos aqui está do lado negativo. Tem que ser um dos outros. Perfeito. Eu vou fazer mais um aqui, ó. Esse menos 1 meio, já sei, professor, menos 1 meio. Eu acho que é ele. Aí você vai fazer menos. Vou dividir 1 por 2. Professor, mas é negativo, eu sei, gente. Mas vamos dividir positivo e a gente bota o menos no resultado, é mais simples, tá? 1 por 2 não dá para dividir, põe um 0 e uma vírgula. 10 por 2 é 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Para 10 não falta nada. Só preciso acrescentar o negativo aqui, ó. Isso é menos 0. Opa. Vírgula 5. Professor, não é esse não. Menos 0,5 estaria entre o 0 e o menos 1. Pois é, você ia ter esse processo para você descobrir o resultado, né? Só que nesse caso, dessa questão, a resposta é essa letra A, quer ver? A gente vai dividir de novo. 3. Não, já está dividido. 3 por 2 é 1,5. Né? Só que aqui é negativo, não é? Então era só você chegar aqui no resultado, ó, e pôr um menos. Professor, menos 1,5, que fica na metade do caminho do menos 1 para menos 2, não é? Perfeito. Então esse N, ele corresponde a menos 3 meios, tá certo? Seria esse daqui, ó, a letra A. Tá bom? Vamos adiantar aqui. Responda aos itens a seguir referentes aos números racionais, beleza. Escreva qual é o oposto simétrico, do número misto menos 1 inteiro e 3 sétimos. Professor, não sei fazer isso não. Gente, número misto é o seguinte, você pode escrevê-lo na forma de fração, não é? Como? Multiplicando esses dois bonitinhos aqui, ó, e somando o resultado com o seu numerador, tá certo? Então, 1 vezes 7, 7. 7 mais 3, 10. O denominador é 7, não é, professor? Exatamente. Professor, o número era negativo. Beleza, vamos pôr aqui, ó. Menos 7, menos 10 sétimos. Esse é o resultado disso aqui.
Marcílio, mas o senhor está esquecendo, ele está pedindo o oposto. O oposto é o sinalzinho trocado, não é? Ou simétrico, é a mesma coisa. Beleza, então, se esse número aqui é a mesma coisa de menos 10 sétimos, o oposto só pode ser quem, gente? Opa. 10 sétimos. Em outras palavras, 1 inteiro e 3 sétimos. Tá horrível, gente. Deixa eu só arrumar isso aqui, tá? Pronto, melhorou um pouquinho. Vamos nessa. Letra B. Escreva qual é o inverso da dízima periódica simples 0,7777. Gente, dízima periódica. Essas dízimas periódicas simples, eu disse a vocês o seguinte, ó. Não sei se vocês estão lembrados. A gente vai observar aqui. Você vai pegar o númerozinho que está aqui, o 7 no caso, não é? Como a parte inteira é 0, você iria pegar só o 7 e vai analisar qual é o período aí. Lembra o que é o período? Professor, não lembro. Para quem não lembra, período, falando do jeito mais simples que eu posso, é a parte que se repete. Aí você diz, professor, legal, a parte que se repete é só o 7. Apenas um número. Então você acrescenta aqui apenas um 9. Marcílio, mas ele está pedindo o inverso. Como é que eu faço para descobrir o inverso? Moçadinha, o inverso de qualquer número é só você trocar a posição aqui do numerador com o denominador. Então, ó. Eita. Deixa eu ajeitar isso aqui para poder ficar mais legal. O inverso é 9 sétimos. Só isso, professor. Exato. Letra C. Escreva qual é o módulo de menos 12 e como ele é indicado. Bem, como é que a gente indica módulo? Módulo, disse a vocês que era a distância de qualquer número até o zero. E a gente indica por meio de duas barrinhas, né? Então, ele já está indicado aqui, ó. Módulo de menos 12. E por ser a distância do número até o zero, distância, não é? Ó, módulo é... Vamos dizer de um jeito bem simples também, para não perder muito tempo. A distância de um número até o zero, vamos dizer assim, tá? De qualquer número. Gente, se ele é uma distância, ele necessariamente será um número positivo. Só existe uma exceção para isso que eu disse a vocês, que é o módulo de zero, né? Porque o módulo de zero é zero, porque a distância do zero para ele mesmo é zero. Só que a distância do menos 12 para o zero é 12. Tá aí, morreu. Ó, o módulo de menos 12 é 12 e ele foi indicado aqui. Tudo explicadinho aí, vamos lá. Questão 4, e a aula já está ficando grandinha, vamos adiantar. Analise a figura apresentada a seguir. Localize os números racionais nessa reta, sabendo que existe correspondência entre os números e a reta numérica. Então, coloquei alguns numerozinhos aqui, ó, e a gente vai tentar analisar onde fica cada um, certo? Bem, tem uns aí que estão até certo ponto fáceis, porque olha só, 2,75, aqui é uma vírgulazinha, tá? Porque ficou um pouquinho ruim a imagem. 2,75, gente, é um número que vai estar entre o 2 e o 3, então é bem aqui, ó. Não é isso? Outro que está bem facinho também, quando vem assim na forma de decimal é mais fácil. É 1,5, porque você sabe que ele fica entre 1 e 2, então aqui, ó, você já tem esses dois bonitinhos. A maior dificuldade para a gente, na verdade, é quando a gente vai trabalhar com as frações. 1/2, eu já fiz na questão anterior, mas eu vou fazer novamente. 1/2, você vai pegar o 1 e vai dividir por 2. Não tem muito segredo. Professor, não dá para dividir não. Beleza, põe um zero. Opa. Um zero aqui, um zero e uma vírgula.
10 dividido por 2 é 5, 5 vezes 2 vai dar 10, para 10 não falta nada. Então, esse 1 meio aqui, eu vou até tirar isso aqui. Vou botar mais embaixo para poder ajudar aqui. Ou então põe aqui do lado. 1 meio é igual a 0,5. Professor, e esse 20 centésimos? Ó, 20 centésimos. Gente, você vai pegar 20 e vai dividir por 100. Não tem segredo não. Eita, 100, perdão. Marcílio, mas aqui tem um 0 e aqui tem 2. Não dá para dividir 20 por 100. Bota um 0 aqui de novo. Um 0 e uma vírgula. Moçadinha, eu posso até eliminar 2 zeros de aqui com 2 zeros de aqui. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Para 2 não falta nada. Eita, Marcílio, é mesmo. Muito fácil. Então aqui, ó. Agora eu já sei que essas frações são esses números. 0,2 ou 0,5 está mais próximo do zero aqui. Ah, Marcílio, fácil. É o 0,2. Então aqui seria 20 centésimos, beleza? E como o 0,5 vai ficar um pouquinho mais distante do zero, então a fraçãozinha aqui seria 1 meio. Professor, essa questão é só isso? Isso. Tá bom? Só isso aí. Vamos adiantar. Sabendo que A igual a 0,2, B 1 meio e C igual a menos 2, obtém o resultado de... Bem, isso aqui a gente tem algumas opções. A gente pode transformar em fração para resolver, não é? Ou transformar em decimal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas como decimal, algumas como fração, tá certo? Para não ficar, para vocês verem as duas coisas. Esse 1 meio eu não vou calcular de novo, não, já calculei 2 vezes. Então eu vou só colocar aqui, ó, esse B, que é 1 meio, é a mesma coisa de 0,5, tá certo? Aí na letra A você tem A mais B mais C. Professor, não sei fazer não. Gente, era só você substituir, ó. Eu coloco logo todas as letrinhas aqui. Você iria colocar assim, 0,2 mais, quem é o B? 0,5, Marcílio. E quem é o C? É menos 2. Aí ficava assim, ó, mais menos 2. Esse mais na frente dos parênteses, ele não troca o sinalzinho que está aqui dentro. Então, como é que fica isso, professor? Na verdade, isso seria 0,2 mais 0,5 menos 2. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 0,2 mais 0,5, gente, dá 0,7. Menos 2. Professor, não sei fazer. Sabe? Vamos montar aqui, ó. Eu vou botar assim e vou seguir lá embaixo. Espera aí. Tá feião. Melhorou. Vamos botar a continha aqui. É 2. Mas esse 2 nem tem vírgula. É mesmo, né? Você tem a opção de colocar a vírgulazinha ali, ó, para facilitar a sua vida. Como a gente coloca nota numa prova, se você tirar 2 é muito ruim, professor. Pois é, mas vamos supor que tirou. Aí eu boto assim, né, na prova 2,0. Aí você vai armar desse jeitinho: 2,0 menos 0,7. Professor, mas não está ao contrário, não? Não, gente, isso não vem ao caso, não, porque a gente sabe que números que têm sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Então a gente vai só subtrair aqui, ó. 7 para 0 não pode. Eu vou pegar um emprestado daqui que vira 7 para 10. 7 para 10 falta 3. Se você pegou um emprestado aqui, para colocar aqui, esse 2, perdão, não é 2, mas é 1. 0 para 1 falta 1. E a vírgula é só repetir, ó. Eu montei vírgula embaixo de vírgula normal. Lembre que quando for adição e subtração é só colocar vírgula embaixo de vírgula. Marcílio, 0,72, o 2 é maior e o sinal dele é negativo. Beleza, então o resultado aqui será menos 1,3. Vamos para o próximo. Desculpa. A menos C. Gente, mesma ideia, ó. 0,2, que é o A, menos, quem é o C? Menos 2. Observa que eu coloquei o valor de C. O C é menos 2. Coloquei o valor de A, é 0,2. Esse menos que está aqui, ó, é esse daqui.
Ah, Marcelo, ficou menos na frente dos parênteses. Legal. Quando isso acontece, vocês sabem. Sinal de menos na frente do parênteses faz com que esse sinalzinho daqui troque, não é? Então ficaria. Opa, desculpa. 0,2 mais 2. Professor, tem que montar a continha, não é? É, tem que montar. Eu vou armar aqui para vocês. Então, ó, mesma ideia do anterior. 2 e aqui 0,2. Marcílio, os números têm o mesmo sinal, você soma. Só que agora, ó, diferente da anterior, diferente não, perdão, eu vou acrescentar aqui o vírgula zero, o mesmo raciocínio que eu coloquei aqui no item anterior. E a gente vai só somar isso aí. Porque números que têm o mesmo sinal, a gente soma e repete o sinal. 2 mais 0, 2. 2 mais 0 aqui também dá 2. Então o resultado disso, 2,2. Tá? Professor, faça essas daqui agora com frações. Vamos lá. 0,2, gente, para quem não lembra, ó, vou fazer com vocês aqui. 0,2 é a mesma coisa de você colocar 2 sobre 1 e embaixo desse 1 você põe um 0. Por que só bota um 0 em Marcílio? Porque o número só tem uma casa decimal, tá certo? Aí eu posso simplificar. Eita, ficou estranho. Posso simplificar essa fração daí, gente, por 2. Se a gente simplificar isso por 2, isso fica 1 quinto. Tá bom? Professor, e o 2? Bem, o 2 eu posso escrever 2 sobre 1 mesmo, né? Então aqui ficaria assim, ó. 1 quinto mais 1 meio menos, que tem um menos bem aqui, ó. E esse menos 2 vai ter que ficar assim, ó. Menos 2. Aí você diz, ah, professor, legal, já sei o que eu tenho que fazer. Se é para fazer na forma de fração, todos têm que estar na forma de fração. Eu vou colocar só um aqui embaixo. Show de bola, gente. E aí você vai resolver agora normalmente. Ó. Vamos tirar dos parênteses para ver como fica. Fica 1 quinto mais 1 meio. Ó, esse menos na frente dos parênteses transforma isso daqui, né? Quando você tira dos parênteses, então fica mais 2 sobre 1. Mas se ele tem que tirar o MMC, não é? Porque está todo mundo diferente. Exato. O MMC desses três números, 1 você não precisa colocar na conta, porque 1 será elemento neutro, não vai mudar nada. Eu vou colocar aqui, ó, 10. Eita. Vou colocar nas três frações. Ah, Marcelo, eu lembro disso. Quando os denominadores são diferentes, a gente tira o MMC para ficar todo mundo igual, não é? Porque adição ou subtração com denominadores iguais é muito fácil, né, gente? A gente repete o denominador e resolve a continha que está lá em cima. Nesse caso ficou show porque todo mundo é positivo. Aí ajuda demais, não? Aí você tem que dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Vamos lá. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 2, 20. Então isso aqui, gente, seria... Cadê? 20 mais 2 vai dar 10, não é? Perdão, gente. Perdão. 20 mais 5, eu viajei agora. 20 mais 5 dá 25, mais 2, 27. 27 décimos. Está aqui. Professor, se eu quisesse colocar essa resposta na forma de número decimal, teria como? Sim, era só a gente efetuar a divisão aqui, não é? 27 por 10. Se você fizer essa continha, você vai descobrir que isso dá 2,7, tá? E vamos terminar agora aqui com a letra D, ó, A menos B. Professor, o A, o senhor já colocou aqui, ó. Aqui, ó. Transformei o 0,2 em fração, foi 1 quinto. Vamos pôr aqui. Mas eu vou subtrair o B. O B o senhor também fez a transformação. Aliás, fiz a transformação, não, desculpa, já estava aqui, é 1 meio. Não é? Professor, por que o senhor não colocou os parênteses aqui? Porque, gente, aqui está sem sinal, ó. Eu até posso colocar assim se vocês quiserem, mas nesse caso é desnecessário, tá bom? Posso colocar assim
E poderia colocar só assim, ó. Mas como não tem sinalzinho aqui, não precisa não. Só seria obrigatório mesmo, para dizer a verdade, se fosse um menos. Se ele fosse negativo, aí era obrigatório. Professor, o MMC você acabou de dizer é 10. Beleza, vamos pôr aqui, ó, 10 e 10. E aí vamos fazer a continha agora. Opa. Ó, 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, perdão, tá? 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1, 5. Ó, denominadores iguais, o que a gente faz? Subtrai e dá o sinal do maior, né? Perdão. Subtrai os de cima aqui, tá bom? Os denominadores são iguais. Eu vou subtrair os números de cima aqui, porque eles têm sinais diferentes. Vamos falar assim, que é para ficar bem claro, né? Para ninguém ficar na dúvida, que às vezes eu posso falar, a pessoa pode não entender. Então vamos lá. De novo, denominadores iguais nas frações. Vou resolver a operaçãozinha que está aqui em cima. Tem dois números com sinais diferentes. O que eu faço? Subtraio e coloco o sinal do menor. Do maior, perdão. Oh, meu Deus. Tá difícil, gente. 5 aqui, ó. Menos 2, 3. E aqui é só repetir o denominador 10. Professor, o maior número é o 5. Qual é o sinalzinho dele? Menos. Então, menos 3 décimos. O resultado disso aqui é a mesma coisa de menos 0,3. Tá? Se você quiser colocar na forma de decimal. É obrigatório, professor? Não. Tá? Até porque a gente resolveu na forma de fração, essas duas, pode deixar na forma de fração. Tá? O que é obrigatório, na verdade, que eu já disse a vocês, é simplificar, né? Se for possível simplificar, a gente precisa simplificar, tá certo? E vamos lá. Questão 6. O resultado da sentença a seguir é, gente, essa daqui agora, ó que coisa macia, pelo amor de Deus, que danada é isso que tu fez. Gente, eu vou dar uma dica para vocês, ó. Se aparecer alguma coisa assim feiosa desse jeito, não tenham muito medo, não. Como que eu não vou ter medo disso, professor? É simples, gente. Na verdade, você vai fazer a continha desse daqui de cima, a continha desse daqui de baixo e vai dividir, porque isso aqui é uma fração também. Na verdade, o que está escrito aqui, você pode pensar assim, ó. Deixa eu escrever para vocês verem. 1/3 vezes menos 4/2 dividido por 7/6 dividido por 2/3. Ah, Marcelo, quer dizer que na verdade isso daqui é a mesma coisa disso? Sim, é a mesma coisa. Então você não precisa ficar morrendo de medo não, porque tá assim não, tá, gente? Eu sei que quando a gente vê alguma coisa assim, a gente se assusta, mas é só isso aqui, ó. A ideia é essa, porque isso aqui é uma fração também. E a gente sabe que a fração é o quê? Para quem não lembra, a fração, gente, ela é uma divisão, não é? Professor, como é que eu faria isso aí? Deixa eu botar uma barrinha aqui e a gente vai fazer. Vamos fazer devagar, tá? Eu vou fazer assim, ó. 1/3 vezes... Vou botar um pontinho no lugar desse x. Esse menos 4,2, tá? Eu posso dizer que é isso aqui, ó. Menos 42. Aí, ó. Sem a vírgula, menos 42, coloquei 1. Tem uma casinha decimal, coloquei um 0. Vamos lá. Agora lá embaixo fica como? Vamos fazer devagarinho. Lá embaixo a gente tem uma divisão de frações, não é? Como é que a gente resolve uma divisão de frações, professor? Não lembro, não. Vou só adiantar isso aqui, né? Pronto. A gente repete essa primeira, ou seja, 7/6. E a gente multiplica. Meu pai, feio demais. Pronto. Melhorou um pouquinho. Pela segunda invertida. Então, inverter é só trocar a posição do numerador e do denominador. Tá aí, ó. Professor, então, por enquanto é isso. Isto. Vamos seguir aqui, ó. Aí você faz 1 vezes 42. 42. Só que negativo, né?
E 3 vezes 10 eu posso dizer que é o quê? 30. Professor, multiplicação de frações é só a gente multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, é. Eu não vou conseguir colocar aqui não, a outra bichinha dessa, eu vou deixar só assim mesmo, tá? Multiplica esse por esse por esse, tá certo? Então vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, não é? Exato, ó. 7 vezes 3 dá quanto? 21, né, Marcelo? Perfeito. E 6 vezes 2, 12. Ei, Marcelo, tem um detalhe. Eu percebi que isso aqui, ó, como o senhor disse, então, eu posso escrever aqui também como uma divisão, não é? Matou a charada da questão. Você vai fazer o seguinte, ó. Isso que está aqui, de um jeito assim tão feio, não é? A gente vai escrever assim, ó. Pular uma linhazinha. Não, vou botar aqui que fica mais legal. Fica mais espaçoso. Menos 42 30avos. Aí vezes, ó, a segunda fração. Porque aqui é isso aqui. Deixa eu botar aqui. Isso aqui, isso que está ali é isso aqui, ó. Vamos fazer assim. Eu não acabei de dizer, meu pai, que isso daqui, ó, isso daqui é uma divisão de frações, até escrevi aqui. Então eu peguei esse valor daqui, ó, isso que nós acabamos de fazer, eu vou circular para ficar mais visível para vocês. Isso daqui, e escrevi da mesma maneira bem aqui, ó. Marcelo, bem, se é isso daí que você está dizendo, então você pode fazer da mesma forma que fez aqui embaixo, ó. Eu repeti a primeira fração e a divisão eu transformei em multiplicação e a segunda fração eu inverti. Eu posso fazer isso aqui também? Pode e deve. Vai ficar, ó, menos 42 30avos vezes, cadê? 12 21avos, tá certo? Eu até poderia simplificar aqui, mas não sei se compensa muito. Então, talvez seja melhor a gente multiplicar. 42 vezes 12, para não complicar demais, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 2, 10, vai, 1, 5. 502. Então, esse daqui de baixo, não, perdão. Esse numerador seria menos 502. E esse denominador, professor, 30 vezes 21. Vamos fazer a conta para descobrir também, né? Ó. Eita. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 0, 3, 6. Pronto. 630. Professor, dá para simplificar por 2. Vamos nessa. Simplificando isso aí por 2, gente, eu vou obter aqui, ó, menos 256. Não, menos 251. 630 por 2, a gente vai ter aqui 300 e... $315, né? Professor, ainda dá para simplificar? Gente, eu acho que dá. Deixa eu ver. Vamos ver, né? Será que minha continha está certa aqui? Ó, um errinho aqui, ó. Isso aqui não é 2, não. Isso aqui é 4, tá? Perdão. Eu ia errar. Ainda bem que eu vi. Pronto. Agora sim. Dá pra gente simplificar aqui por 3, ó. Se a gente simplificar isso por 3, aqui. 252 por 3 é negativo, já está aqui, vai ficar 84. E 315 por 3, isso aqui vai ficar 105. Professor, ainda dá para simplificar por 3?
Moçadinha, dá. O 3 aqui, ó. Isso aqui vai ficar... Deixa eu ver. E 34 por 3, isso dá 20. Desculpa. 28. 105 por 3, isso dá 35. Aí a gente ia... Aqui é negativo. Ainda dá para simplificar mais uma vez aqui por 7, ó. Simplificando aqui por 7, a gente vai obter aqui 4 quintos. Então, o resultado disso é menos 4 quintos. E Marcelo, essa daí foi difícil, não foi? Gente, foi. Não vou negar, não, né? Mas eu tenho que colocar alguma coisinha difícil, porque, como eu disse a vocês, eu não sei como funciona quando vem a prova, né? Tá certo? Pode acontecer, tem uma questão difícil, né? Vamos lá. Essa eu acredito que é a última questãozinha. Diz assim: suponha que um pizzaiolo gaste uns 120 avos do pacote de orégano para fazer cada pizza salgada. Se ele tiver 2 pacotes e meio de orégano, quantas pizzas salgadas conseguirá fazer? Gente, isso daqui, ó, a gente pode fazer da seguinte maneira: um pacotinho, não é, ó, ele faz 120 pizzas. Quando você escreve dessa forma, isso aqui está dizendo que um pacote de orégano faz 120 pizzas. Ah, é sério, Marcelo? É. Você pode fazer assim: 2,5 dividido por 120 avos. Poxa, professor, que estranho. Esse 2,5, se você transformar em fração, é 5 meios. Vezes, invertendo isso aqui, vai ficar, ó, 120 sobre 1. Então aqui, 5 vezes 120, 600. 2 vezes 1, 2. Então, esses 2 pacotinhos e meio conseguem fazer 300 pizzas salgadas. Marcelo, poderia ser feito de outra maneira? Poderia. Você poderia escrever, ó, um pacote, é o que ele fala. Faz quantas pizzas? 120 pizzas. Se um pacote faz 120 pizzas, 2 pacotes... esse jeito aqui tá bem legal, professor, gostei. É só fazer 2 vezes 120. Então ele faz 240 pizzas. Professor, mas está faltando meio pacote ainda, ó. Gente, se um pacote faz 120, meio pacote, ou se você preferir assim, não é, ó. Mas eu vou deixar desse jeitinho. Meio pacotinho vai fazer metade das 120, ou seja, 120 pizzas dividido por 2. Ou seja, fará 60 pizzas. Turminha, se a gente simplesmente somar aqui, ó, 240 mais 60, a gente chega na mesma resposta ali de cima. 300 pizzas salgadas. Pronto. A gente finaliza dessa maneira. A gente pode fazer dessas duas formas, tá bom? Desculpe as gaguejadas aí, tá certo? É porque eu tentando fazer o mais rápido possível para dar para vocês assistirem. Às vezes a pessoa fala rápido demais ou confunde. Mas perdão, acredito que vai dar para ajudar todo mundo a entender direitinho, tá bom? Eu acho, não é? Gente, um beijo para vocês, até mais, uma boa prova. Estudem, tá certo? Tchauzinho.